Macau Renda Logística, o BLMG11, que é administrado pela Vortex e gerido pela Blue Macau. Ele divulgou um no dia 17 e outro no dia 19. Então vamos pela cronologia. Primeiro, no dia 17, eles explicam que a Blue Macau renunciou à gestão de um fundo AAA, que é investido pelo BLMG, e também por uma parceira internacional, que é a Oaktree. Então, quando eles divulgaram esse fato relevante, falando da entrada da Oaktree, falando desse fundo AAA, a gente falou aqui, deu bastante destaque a esse fato relevante. Tem, inclusive, quem acompanha o relatório gerencial vê lá um esqueminha, né, que fala o BLMG, abaixo está o AAA, o AAA tem participação da Oaktree e ele tem participação em praticamente todos os imóveis, com exceção de um e tal. Então, esse fundo AAA, em relação a ele, a Blue Macau renunciou à gestão. Tá? Os cotistas decidiram que a nova gestora será Uma Capital, recém-formada por antigos sócios da Blue Macau, que saíram justamente para atuar como consultor especializado do AAA. A Uma Capital assume a função de consultor até que obtenha autorização pela CVM para prestar os serviços de administrador de carteira de valores imobiliários na categoria de gestão de recursos, quando passará a atuar como gestor do AAA. E o fundo AAA segue sem cobrar taxas de administração e gestão, seguirá, inclusive. Então, achei interessante o detalhamento do fato relevante, que assim, olha, de fato, vai mudar, mas são as mesmas pessoas, saíram, montaram uma empresa para se tornar a consultora e, eventualmente, e posteriormente, a gestora do fundo. Então, achei legal Poderia o fato relevante dizer, olha, os cotistas, a Blue Macau renunciou e os cotistas votaram para que a Uma Capital seja a nova gestora. Ponto, podia acabar por aí. Mas não, vai lá e detalha, dizendo a Uma Capital acabou de ser formada, que os sócios são os ex-gestores que saíram, montaram essa empresa justamente para assumir e tal. E esse passo, né, de primeiro consultoria para depois administradora, na verdade, gestora, normal, né? Para fazer administração, gestão, tal, tem que ter aprovações da CVM e isso demora um tempo mesmo. Né? Toda a burocracia demora um tempo. Se quem acompanha fundo imobiliário há bem mais tempo, vai lembrar que a Red passou por isso. Né? A Red Gestão de Recursos, Red Investments, hoje super conhecida pelos seus fundos e tal, André Freitas e toda aquela grande e ótima equipe, eles saíram de dentro do Credit Suisse e montaram a Red. E até que a Red tivesse aprovação para ser uma distribuidora, se não me engano, para aí sim poder passar a fazer formalmente administração, gestão de fundos, ela atuava como consultora e tinha outras administradoras e tal. E depois, quando saiu a autorização, aí ela foi convocando a assembleia e assumindo a administração e gestão dos seus fundos. Então, tudo normal. A Blue Macau, você deve ter acompanhado, vem passando por uma grande reestruturação. Esse fundo foi o único que não passou para administração, aliás, para gestão da VBI. Esse foi o único fundo que ficou com a Blue Macau. E é mais um passo dessa reestruturação, né? Ou seja, na prática são as mesmas pessoas que vão continuar gerindo o fundo, no entanto, eles montam uma outra empresa, a Uma Capital, para fazer a gestão. Então, esse foi o primeiro fato relevante divulgado pelo BLMG. Depois, no dia 19, eles divulgaram uma rescisão contratual. A Baker Hughes, não sei se é assim que se fala, que a inquilina do galpão de Jandira notificou que pretende reincidir contrato antecipadamente. E aí, olha os termos do contrato, né? O prazo de aviso prévio é de 3 anos, 36 meses. Portanto, o fundo segue recebendo aluguel até 18 de abril de 2026. E a multa é de 6 meses de aluguel. Então, tem 3 anos e meio, praticamente, de receita para o fundo receber, o que dá um conforto nessa saída. E aí eu coloquei, entre aspas, copiei e colei mesmo, não tem nenhum resumo aqui em relação ao que está no fato relevante, que ele começa dizendo que essa empresa tal notificou com a intenção de proceder à rescisão do contrato de desenvolvimento e construção de unidade comercial sob encomenda e locação.
Aí você olha isso e fala, opa, esse contrato é um BTS, é um Build to Suit, não é isso? Olha lá, ó. Contrato de desenvolvimento e construção de unidade comercial sob encomenda e locação. Então, se é um Build to Suit, deveria ser um atípico? Sim, e muito provavelmente ele foi atípico, porque olha aqui, ó, que foi firmado em 4 de maio de 2006 e aditado de tempos em tempos. Então, muito provavelmente esse contrato era atípico, venceu, vamos considerar que fosse de 10 anos, não sei, mas é meio praxe. Digamos que ele era atípico, foi firmado em 2006, venceu em 2016, e aí na renovação não se justifica mais a atipicidade do contrato. Praticamente todo contrato atípico que vence e o inquilino deseja continuar, ele fala, eu quero, eu topo, mas agora o contrato é normal, o contrato é típico, certo? Então, muito provavelmente isso que aconteceu nesse imóvel. O inquilino foi lá, contratou a construção ajustada do imóvel, né? Falando no juridiquês, a construção sob medida, assinou um contrato atípico que venceu e depois foi renovado. E na renovação, a gestão colocou lá uma. A multa não é tão pesada, né? A multa é de 6 meses, quase que praxe, assim, vamos dizer, mas colocou um aviso prévio muito grande, de 36 meses. Tomara que funcione direitinho essa questão do aviso prévio, então provavelmente o inquilino não pretende cumprir o aviso prévio, né? Ninguém. Pode ser uma empresa grande, estrangeira, pode ser que tenha esse nível de planejamento, mas é provável que eles queiram sair antes de 3 anos. E aí, se quiser sair antes, paga. Ao invés de cumprir com tempo, cumpre com dinheiro. É evidente que de vez em quando tem briga na justiça em relação a esse aviso prévio, tá? Mas né, vamos torcer para que não seja o caso, e sendo assim, o fundo está super bem coberto pelo aviso prévio de 36 meses, que somado à multa de 6 meses dá 3 anos e meio de receita para o fundo. Isso aí, sempre observando e aprendendo. Muito provavelmente, não posso afirmar, cravar, mas muito provavelmente esse foi um contrato atípico e que depois, na renovação, deixou de ser típico, porque não se justifica, né? Para a maioria de quem assiste aqui o Fatos Relevantes, o que eu vou contar não é novidade, mas o que justifica um contrato atípico é assegurar o retorno do capital do investidor mais o lucro que ele pretendia ter. Então alguém chega e fala, eu quero que você construa um imóvel para mim e sob medida. Eu vou lá, tem que fazer um grande investimento de cara, né, para construir o imóvel. E, por outro lado, eu quero ter uma garantia de que esse inquilino não vai embora dali 6 meses. Eu fui lá e investi um caminhão de dinheiro, ele me devolveu 6 meses de aluguel e foi embora. E aí eu fiquei com um galpão, com um imóvel especulativo, quando, na verdade, eu construí um galpão já tendo uma renda contratada e sabendo qual era o meu plano de negócios ali. Então, a multa ela é super pesada, justamente para quer sair antes, garante o retorno do meu capital mais o lucro que eu esperava ter. E depois, né, vida que segue. Então, passado esses 10 anos, não há mais justificativa para o dono do imóvel querer, né, um contrato que garanta todo este retorno. Aí o imóvel passa a ser um imóvel como qualquer outro, o contrato de locação, então, normalmente é típico, mesmo que com o mesmo inquilino de antes. Vale para a construção sob medida, que é o Build to Suit, vale para o sale and leaseback. Se o imóvel já estivesse pronto e o dono falasse, eu vou vender, mas eu fico aqui como inquilino. Também, da mesma forma, tem um baita de um investimento feito de uma vez só e o investidor do imóvel, que é um contrato atípico para se resguardar. Legal.